Agora, querido telespectador, querido ouvinte, querido que nos assiste e nos acompanha pelo YouTube, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você aí de casa, você vai escolher um determinado lugar para viajar. Vamos escolher agora, vamos viajar em dezembro. Então você vai abrir o mapa e vai escolher um local para descansar com a tua família, relaxar, curtir sua namorada, seu namorado. Aí você vai fazer uma pesquisa importante. Você vai pesquisar como é que é a segurança e a criminalidade da região que você quer visitar. Pois olha só, uma pesquisa realizada pela revista Forbes, é um levantamento da Forbes Advisor, mostra quais são os destinos menos seguros para os turistas desse ano. Então, olha lá, cuidado, hein? Em primeiro lugar, a cidade menos segura, pior que Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, menos segura para turistas, pior do que Trípoli, a capital da Líbia, dominada pelo terrorismo, pior ali que Tel Aviv, é Caracas, na Venezuela. Digo Tel Aviv por causa, obviamente, razões óbvias da guerra. Pior que Beirute, no Líbano, pior que Damasco, na Síria, é a Venezuela. No top 10, nós temos outras cidades da América Latina, como Bogotá, na Colômbia, que infelizmente volta a ser uma cidade violenta. E também, é claro, a perigosíssima cidade do México, a capital mexicana. O Brasil, pelo menos, não está no top 10. Mas São Paulo e Rio de Janeiro, infelizmente, já se encontram entre as 20 cidades mais perigosas do mundo para receber turistas. E, infelizmente, a gente está sempre lembrando latrocínios de estrangeiros, seja no Rio, seja em São Paulo. Minha querida, tem que começar com a mulher da segurança pública, é claro. Doutora Raquel Galinatti. Em primeiro lugar, interessante esse mapa, né, para alertar os turistas. Em segundo, nós estamos querendo falar para o Brasil receber mais turistas. Se eu não me engano, nas últimas pesquisas que eu levantei, o Brasil recebia uma média de 6 milhões de turistas. Muitos deles, turistas argentinos que vinham aqui de trailer e consumiam muito pouco. Já, por exemplo, a Turquia tem 40 milhões de turistas por ano. Só Paris tem quase 100 milhões. Nós estamos com 6 milhões, temos a maior reserva florestal do mundo, uma biodiversidade enorme, 8 mil quilômetros de praias. Querida Raquel Galinatti, a segurança pública atrapalhando a nossa economia. Exatamente. E quando nós olhamos tanto São Paulo como o Rio de Janeiro, que são cidades que estão longe de terem o índice de homicídio de outras cidades do Brasil, a gente percebe que o termômetro da segurança urbana definitivamente não é o aumento ou diminuição de homicídios, e sim crimes a varejo. Furtos, roubos, a mão armada, até mesmo esses sequestros relâmpagos. Então, são outros índices que podem mensurar a sensação de segurança ou não da população, inclusive no âmbito internacional. É necessário mais polícia na rua, é necessário que a polícia militar faça o seu papel, que faz muito bem feito, porém que intensifique o policiamento ostensivo preventivo para, assim, impedir práticas criminosas. Não tem o menor sentido quando a gente percebe colidência ou tentativa de entrar em esferas de outras atribuições que não previamente previstos, porque se cada polícia exercesse o seu papel, o que é delimitado previamente, o que está na Constituição, teríamos um aumento robusto da sensação de segurança. A segurança urbana é aquela sensação da população conseguir andar nas ruas. E é interessante que nesses índices, é somente um país em guerra, que é a Rússia, que figura como um dos mais violentos, como um dos mais perigosos. Então, não é nem a sensação de um país que pode ser ameaçado de uma guerra e nem os índices de homicídio que dão a sensação de segurança para a população. São os crimes a varejo, são aqueles crimes que devem ser extirpados para que a população tenha qualidade de vida. Emerson Tawil, você é experiente advogado criminalista, advoga para policiais militares, inclusive.
Os meus amigos que moram ali em Tel Aviv, Jerusalém, Beirute, no Líbano, Damasco, na Síria, e ligam dizendo, estou com medo e vim para o Brasil. Os países estão em guerra. Então, em Kiev hoje é mais seguro andar na rua em Kiev, capital da Ucrânia, do que, por exemplo, numa grande capital brasileira. Então eu pergunto, quais são os fatores? A gente já sabe. Organizações criminosas explorando o tráfico de drogas, entrando armas livremente por aqui. Então, as armas circulam pelas rodovias federais com maior facilidade, também entram pelas rodovias estaduais, a droga chega até o Porto de Santos e ninguém faz nada. Latrocínio, roubam celulares para aplicar golpes financeiros hoje. E roubam relógios para vender. Não se combate o receptador, não se faz um planejamento. Claro que a polícia tem, mas o Estado está num esgotamento, ele está no limite da sua atuação e não consegue ir além disso. E o que é pior, aqueles que se encontram, alguns deles, infelizmente, acabam corrompidos pelo crime organizado. Como fazer isso? Quer dizer, São Paulo e o Rio de Janeiro, entre as gente mais violentas. Agora, Salvador é perigosíssimo. Fortaleza é perigosíssimo. Natal está perigosíssimo. Então, essas grandes capitais, infelizmente, já não são mais locais seguros para você caminhar. Mas Capês, na verdade é essa política do permissionismo, né? A Raquel falou que é preciso policiamento e tal, eu vou mais longe ainda. Não é só isso, porque a polícia militar prende muito, a polícia civil investiga muito. Só que o grande problema é que encontra resvalo no judiciário. Parece que nós vivemos uma política de desencarceramento, de desestimulação desses profissionais da segurança pública, em que há uma inversão de valores, em que eles, na verdade, é que estão sendo fiscalizados, punidos e presos. Não, aqui não é passar a mão na cabeça de aquele que esteja realmente cometendo algum delito ou alguma coisa que não seja condizente com a função, essa é a grande verdade, não deve ser mesmo, deve ser extirpado. E, como você disse, hoje o avanço do crime organizado, infelizmente, tomou uma proporção das quais estão inseridos. Temos notícias de que existem denúncias participando de campanhas políticas dentro do Legislativo, do Judiciário, estão financiando alunos de direito para que se formem e prestem concurso. Olha só a magnitude das denúncias que nós temos. Então, isso é um fator do qual a corrupção vai fazendo com que o país fique à mercê da criminalidade. É muito difícil. As polícias prendem muito. Agora, nós temos cerca de 900 mil presos no país, né? Condenados, pelo menos isso. E aí você vê algumas decisões teratológicas em que o indivíduo, com 2 condenações mantidas em segunda instância, consegue um habeas corpus e está solto aí fazendo sabe lá Deus o quê. Existe muita discussão sobre bloquear o X ou outro aplicativo e tudo mais, mas nós não temos uma política capaz de bloquear sequer um sinal de telefonia celular dentro dos presídios, onde determinam quem vive, quem morre, quem faz o tráfico, aonde faz, toda a negociação. Tudo é feito através de um telefone celular, muitas das vezes dentro do sistema prisional. Isso existem notícias. Não raras vezes, quantos aparelhos celulares? Basta as revistas no presídio, participei de várias. 60, 30 aparelhos celulares. Então, quer dizer, se não consegue fazer o mínimo possível de bloquear uma linha telefônica dentro do sistema prisional, como a gente consegue fazer as coisas mais macros? Então, falta muito mais a vontade, né? Não digo porque as polícias estão equipadas, têm vontade, têm qualificação, têm potencial, mas, infelizmente, esbarram naquilo que os regra, que é a legislação e, principalmente, a vontade, não só do judiciário, mas também das próprias leis. A polícia prende muito. Essa é a grande verdade, Capês. Mas, o Henrique Kriegner, eu vejo, assim, uma distorção de foco. Tem um monte de gente presa que não tem nenhum perigo, não oferece nenhum perigo à democracia, à sociedade, não anda armada, não rouba ninguém, não assalta, nunca vai matar ninguém, não vai sequer agredir fisicamente. E está lá, às vezes, porque expressou uma opinião num Twitter, quando podia ter, no X. E você vê, às vezes, um assaltante, você te assalta na avenida, ele é preso, na audiência de custódia, ele já está na rua novamente. O que é isso? É uma distorção de visão? É uma visão punitivista de quem se opina e com relação ao tráfico de drogas, há uma certa leniência? O Brasil mudou o foco, por isso o crime organizado cresceu tanto nos últimos 30 anos?
Mudou o foco, Capês, é uma bagunça, né? Se a gente for traduzir bem claro isso aí, é uma bagunça que a gente está vendo. E, de novo, gente, não adianta a gente pensar que isso é acidental, que pena que as coisas são assim. Não, não. Existe uma construção de décadas para que a gente chegue nesse ponto. A criminalidade não é mais aceita hoje do que era no passado, simplesmente porque foi assim e aconteceu ocasionalmente. Não, é uma construção, são ideologias, são debates, é uma doutrinação que acontece nas escolas, nas universidades, que vão suavizando certos crimes, que vão destapando ali camadas e, na verdade, lugares na sociedade que seriam intocáveis. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que tomar bastante ciência e ficar alerta quando a gente já identifica. É por isso que, às vezes, a gente vem com os posicionamentos mais enfáticos e algumas pessoas podem pensar que isso é exagerado. Não é exagerado, é pensando já no futuro. São Paulo não se transformou no estado que está agora da noite para o dia, né? É uma construção que foi acontecendo. E o Brasil vai tomando cada vez mais essa imagem de um país inseguro, de um país que não é um país bom, que não recebe bem os seus turistas, quando, na verdade, eu lembro bem quando eu era criança e já ouvia dizer opinião de pessoas de fora, dizendo que o Brasil era um país maravilhoso, que o Brasil era um país lindo, que era a melhor população do mundo, que tanta coisa... Então, isso ainda continua, porém, a parte negativa está tomando maior força lá fora. E aí precisa fazer alguma coisa. São políticas públicas que a gente precisa adotar, não só para melhorar a vida de quem está aqui, mas pensando quem está olhando de fora também, porque esses que vêm de fora trazem dinheiro, e dinheiro que vale aí 6 vezes mais. É bom a gente lembrar sempre disso. É isso aí, Guilherme Mendes, não é o momento da gente recrudescer o combate a organizações criminosas violentas, dar o nosso foco, a nossa prioridade, olhar para o tráfico nacional e internacional de entorpecentes, para a entrada de armas nesse país, para os receptadores de relógios e celulares que alimentam esse mercado de roubos que aterrorizam pessoas nas ruas e avenidas. Asfixiar os negócios financeiros dessas empresas que lavam dinheiro, inclusive no serviço público, participando de licitações. O foco não tem que ser esse, nesse momento. Parece que o Brasil está olhando, está em Nárnia, está olhando outras coisas, né? Estamos olhando o que as pessoas estão falando e estamos esquecendo isso aqui, que está ameaçando, tirando vida de pessoas diariamente. É um país que está em guerra permanente. Você concorda com essa visão ou você acha que não é bem por aí? Não, Capês, eu acho que não é bem por aí na medida em que isso vem sendo feito. Nós estamos noticiando aqui nas últimas 3, 4 semanas ações duríssimas contra o crime organizado, a favor do sufocamento financeiro dessas organizações, mas também acredito que grande parte dos crimes que afastam os turistas não tem uma relação intrínseca com o crime organizado. A gente pode citar aqui até a doutora Raquel vai trazer números que com certeza são estarrecedores, crimes de ordem sexual. A gente já teve vários casos de turistas, não é? Mulheres que vêm ao Brasil e sofrem ataques de ordem sexual. Isso não tem nada a ver com crime organizado. A gente tem também uma grande dificuldade em criar um ambiente propício para receber o turista, sobretudo na capacidade, inclusive, de comunicar o risco que ele vem sofrendo. Você anda em cidades como São Paulo, no Rio de Janeiro, você não tem uma placa bilíngue, você não tem escritório de turismo em nenhum ponto turístico da cidade. Nos hotéis, pouquíssimas pessoas e no setor de serviço também falam outras línguas que não português. De fato, o ambiente para o turista vir para o Brasil é um ambiente muito hostil, a par da questão da segurança pública. Como você bem colocou, muitas vezes o turista escolhe, ou melhor, exclui um local de acordo com o grau de insegurança que aquele local apresenta. Mas fosse o Brasil um dos países mais seguros do mundo, volto a dizer, nós não temos uma estrutura minimamente organizada para receber os turistas. E aí que eu falo de rodovias, aqui eu falo de malha de transporte que não seja o transporte particular, por táxis ou aplicativos. Nós não temos placas de sinalização bilíngue, nós não temos escritórios, foi tudo aquilo que eu já falei. E aí a segurança acaba sendo a grande cereja do bolo. Quando ele olha lá e vê o Brasil nesses patamares, ele fala, vou para outro lugar, vou gastar meu dinheiro aqui mesmo na própria Argentina, aqui do lado, no Uruguai, então, que tem índices de segurança 1000 vezes melhores do que os brasileiros, e não vou me submeter a nenhum tipo de risco. A culpa da sinalização, Guilherme? Vamos ouvir só a doutora Raquel para mudar de assunto. Eu queria ouvir a opinião da delegada de polícia. O Guilherme disse que não é por aí porque já vem sendo feito. O PCC
Em 1993, eram 8 caras num time de futebol no presídio em Taubaté. Hoje é a maior organização criminosa da América do Sul e provavelmente uma das maiores do mundo. Quem compra celular roubado, quem explora, dá golpes financeiros, tudo isso são organizações criminosas. E os crimes sexuais, claro, eles se aproveitam daqueles locais mais escuros, dos locais em que tem uma diminuta vigilância. E se a pessoa tem condições de evitar. O que ela não tem condições de evitar é o turista estar na rua e ter que botar um revólver na cara dele e dar um tiro porque ele demorou para entregar o relógio. Como é que a senhora vê essa questão para a gente fechar, que temos aí mais assuntos chegando? Tá. Doutora Raquel Galinato, nossa especialista em segurança pública. O Guilherme Mendes foi um dos maiores controladores gerais do município, especialista em direito eleitoral, inteligente e culto. Mas cada um na sua. Eu quero ouvir a doutora Raquel Galinato, que é delegada de polícia, quer se meter a falar, não é por aí, não é por aí. No seu quadrado. Não é por aí, cada um no seu quadrado. Vem uma sinalização. Então vamos ver a Raquel Galinato, que não é por aí. Vai, Raquel Galinato. E não é por aí, viu, Guilherme? Por que não é por aí? Porque os crimes sexuais, quase que 85% são praticados contra conhecidos ou conhecidas. O criminoso, ele convive com aquela vítima. Crime sexual praticado no meio da rua não tem esse índice alarmante tanto quanto aqueles que ocorrem na clandestinidade e, infelizmente, ainda são subnotificados. E concordo com o professor no sentido que, quando falamos em crimes a varejo, eles fazem parte de uma cadeia de organizações criminosas, óbvio. Quando a gente fala de ferros velhos, que no primeiro olhar pode parecer um crime sem menor potencial ofensivo, furtos de ferros ou de alumínios ou de cabos elétricos, mas eles são feitos, sim, com criminosos que ali eles vão fomentar o tráfico de drogas. É tudo um emaranhado. As facções criminosas hoje, elas têm as suas subdivisões e as suas franquias, infelizmente, falando dessa forma, em outras esferas e não só no tráfico de drogas, justamente para lavar dinheiro, para fomentar ali outros crimes. Sem contar, Raquel, sem contar que a teoria da janela quebrada, sim, que você conhece como ninguém, do secretário de Segurança Pública William Breton, no final dos anos 90, nos Estados Unidos, mostra um ambiente desorganizado, dominado pelo crime organizado, favorece, evidentemente, a criminalidade.